Ok, gente, boa noite. Eu espero encontrar todos e todas muito bem. Hoje a gente vai terminar aquela discussão que a gente iniciou na semana passada sobre a questão do histórico do direito urbanístico, hoje focando no urbanismo brasileiro, né, no processo de urbanização, melhor dizendo, do Brasil. E aí, se a gente tiver tempo hábil, se couber aqui dentro do nosso horário, a gente já aproveita e dá continuidade ao nosso conteúdo, pegando os princípios do direito ambiental, tá bom? Semana que vem todos estão cientes, né, de que a gente não vai se encontrar, tem aí o feriado que vai de 6 a 10, então a gente tem aí essa semana de intervalo, e por isso, se der tempo a gente adiantar alguma coisa do conteúdo hoje, seria bom por essa razão, né, que aí a gente já ia ganhando tempo para não correr o risco desse feriado atrapalhar aí, né, o segmento da nossa disciplina. Pois muito bem, vou colocar aqui para vocês os nossos slides, vocês falem sempre que desejarem, às vezes eu não consigo acompanhar com muita velocidade o chat, então se quiser falar no microfone, fica à vontade. Estão vendo, gente, a apresentação? Sim, né? Obrigada, Bárbara. Bom, vamos lá, gente. Semana passada, a gente focou, né? Eu vou fazer aqui uma breve revisão, só para que todos possam ficar contextualizados. De repente, tem gente que não estava aqui semana passada e não pôde ver a gravação ainda, enfim. Na semana anterior, a gente trabalhou com esses 3 pilares básicos, né? Para que a gente possa entender o direito urbanístico enquanto um ramo, né, do direito. Então, a gente se voltou para urbanização, urbanismo e urbanificação. A gente disse que a urbanização é a razão da existência do direito urbanístico, né? A urbanização é esse fenômeno social que se caracteriza pelo aumento populacional de pessoas no ambiente urbano, no ambiente da cidade. Nós temos, portanto, a concentração da população no ambiente urbano em comparação ao ambiente rural. E aí a gente viu que quanto mais pessoas ocupam o mesmo espaço, maiores as chances de nós termos aí problemas, litígios, conflitos. Por essa razão, os diversos ramos do conhecimento científico, eles se propuseram a pensar em soluções que pudessem garantir uma melhor qualidade de vida nas cidades. Então, a gente tem uma medicina sanitarista, a gente tem uma engenharia voltada para projetos, né, de desenvolvimento urbano, a gente tem a arquitetura, a gente tem o direito, né, com o direito urbanístico, a gente tem a pedagogia com a educação para as cidades educadoras, enfim. Todo esse conhecimento interdisciplinar, transdisciplinar, que se propõe a melhorar a qualidade de vida na cidade, ele é chamado de urbanismo. Então, o urbanismo é o conjunto de ciências ou de técnicas voltadas para a solução dos problemas decorrentes da urbanização. E aí, quando a gente tem essa urbanização solucionada, os seus problemas ali, né, minimizados, uma qualidade de vida boa para a população, o princípio da dignidade da pessoa humana é potencialmente sendo vivenciado pelos sujeitos, aí nós chegamos ao nível da urbanificação. Então, é óbvio que o direito urbanístico, por si só, de forma isolada, como um conhecimento disciplinar, ele é incapaz de promover essa urbanificação, né? Porque urbanificação não será apenas organização, não será apenas um conjunto legislativo que é eficiente, mas também é saúde, é transporte, é lazer, é cidadania, etc. E, portanto, a urbanificação dependerá desse conjunto de técnicas e de conhecimentos científicos sendo efetivamente aplicados. Agora, o direito urbanístico, enquanto braço desse urbanismo, ele oferece a sua contribuição para que a gente tenha cidades sustentáveis. Foi essa a definição utilizada pelo nosso legislador lá no Estatuto da Cidade, em 2001. Então, a gente conversou um pouquinho sobre isso na aula da semana passada. A gente pediu, né, para que vocês não confundissem
a urbanização com o fenômeno do surgimento das cidades, né? Urbanização não tem a ver com o surgimento de cidades, né? O surgimento das cidades é antiquíssimo, né? E enquanto que a urbanização é um fenômeno bastante recente, né? Quando a gente olha para as cidades antigas, eu tenho cidade na Mesopotâmia, no Egito, então é um negócio milenar. Enquanto que a urbanização, ou seja, o fenômeno do aumento populacional no espaço das cidades, é algo que no contexto da Europa só vai acontecer ali por volta do final do século XVIII, né, até meados do século XIX. E no Brasil ainda é mais recente, né? Só vai acontecer ali por volta dos anos 50 do século XX. Então, a gente conversou sobre isso, né? Esses slides eu estou passando, estou pulando, porque foram coisas que a gente viu semana passada, eu estou fazendo só uma breve revisão, né, para a gente refrescar a memória e ter uma continuidade mais linear. Aí a gente falou, né, que um marco muito importante para esse urbanismo é a Revolução Industrial, que a Revolução Industrial no contexto da Europa, claro que a gente não está falando de Brasil, mas no contexto europeu, essa Revolução Industrial, ela é fundamental para que a gente tenha esse êxodo, né, essa saída dos sujeitos do espaço do campo para o espaço das cidades, e essas cidades, elas eram marcadas por uma profunda ausência de qualidade de vida, né? Jornadas de trabalho muito intensas, falta de saneamento, falta de moradia adequada. Então, a gente vai ter aí a necessidade de uma transformação dessa cidade industrial para que, pelo menos, o básico, o mínimo de qualidade de vida para os sujeitos possa vir a ser atendido. E aí a gente percebe que é nesse contexto das cidades industriais que vai nascer essa percepção que anos mais tarde, né, no nosso caso, um século depois, foi consagrada pelo direito urbanístico, de que o urbanismo é uma função social, ou seja, é dever do Estado a garantia do meio ambiente artificial ecologicamente equilibrado. A gente falou ainda na semana passada, né, que esse urbanismo, ele passou por algumas fases, né? A gente fala que a primeira fase é a do urbanismo sanitarista, que é justamente nesse contexto da Revolução Industrial, todas as técnicas, né, o conhecimento científico estava sendo utilizado ali para que a gente pudesse ter cidades limpas, cidades salubres, cidades com um correto abastecimento de água, cidades com coleta de lixo. E aí, essa primeira fase, a gente vai chamar de urbanismo sanitarista lá na Europa. Num segundo momento, ali entre meados do século XIX, início do século XX, a gente entra numa nova fase no urbanismo europeu, porque a maioria dessas cidades, nesse intervalo de tempo, elas já eram espaços salubres, elas já garantiam essa limpeza, essa ordem, e aí a gente, portanto, vai se preocupar com uma questão, já que essa, né, básica estava resolvida, a gente pode, então, se preocupar com uma questão mais estética, né, de embelezamento, de que a cidade não adianta só ela ser limpa, é preciso que ela seja agradável para que a gente tenha essa qualidade de vida. E aí a gente vai se preocupar com a beleza dessa arquitetura, dessa fachada, e isso a gente vai chamar de uma segunda fase, que é a do urbanismo estético. E a gente falou ainda que a terceira fase, né, do urbanismo europeu é chamada de urbanismo social. Ela vai acontecer ali depois da Segunda Guerra Mundial, quando se percebe que não adianta que as cidades elas sejam apenas limpas, apenas bonitas, mas elas não nos garantam a sociabilidade, a afetividade, a empatia, a construção de relações sociais justas, equânimes. Tanto que o slogan do urbanismo social é: a cidade é para todos, a cidade é de todos. Ela não pode ser um espaço de segregação, de preconceitos e tudo mais. Então, a gente conversou sobre isso na semana passada.
enquanto a gente conversava, a gente teve a oportunidade de discutir, né, sobre a importância do 4º Congresso Internacional de Arquitetura Moderna, né, porque nesse evento é produzido a Carta de Atenas. A Carta de Atenas é um documento referencial, ela traz ali um conjunto de diretrizes, né, pensadas pelos intelectuais da época que lidavam com o urbanismo, sobre o que seria necessário que uma cidade contivesse, o que ela proporcionasse, para que pudesse garantir a qualidade de vida dos seus habitantes. E aí nós vimos que essas funções que a Carta de Atenas básicas, né, exige que a cidade cumpra, é a da habitabilidade, né, habitar, a cidade tem que garantir moradia adequada para os sujeitos, o trabalho, a circulação, né, o direito à liberdade e o cultivo do corpo e do espírito, né, as questões que vão envolver esse bem-estar social. E aí a gente viu, inclusive, né, que o Brasil foi um país profundamente influenciado por essa Carta de Atenas, né, especialmente no que diz respeito à Constituição de Brasília, e foi aí que a gente parou a nossa aula. Então, pergunto para vocês, né, para que a gente possa dar continuidade. Algum comentário, alguma questão, alguma reflexão sobre isso, ou a gente pode, né, dar continuidade ao nosso conteúdo? Estou sem máscara, pessoal, porque estou sozinha aqui na sala, viu? Não veio ninguém do horário presencial, então, por conta disso, não faz sentido ficar usando a máscara, tá bom? Mas se alguém chegar, aí eu coloco. Digo isso porque é uma exigência, né, da casa, o cumprimento de todos os protocolos sanitários, e aí só para que vocês entendam que eu não estou descumprindo, né, porque estou aqui sozinha. Muito bem, então vamos dar continuidade aqui à nossa discussão, falando então sobre essa realidade da urbanização no Brasil. Né, esse slide aí, ele traz para vocês um dado que a gente já tinha discutido desde a semana passada. O fenômeno da se o fenômeno da urbanização na Europa, ele é recente, no Brasil ele é recentíssimo, né? É uma realidade que vai estar ali sendo construída, especialmente a partir dos anos 30 do século 20, mas que se consolida mesmo, especialmente a partir dos anos 50. Então, se a gente for comparar aqui no slide, né, a gente vê que em 1940, por exemplo, né, 69% da população no Brasil era rural, né? 1940, um dia desses, 80 anos atrás. E quando a gente olha aqui para 1970, ou seja, num espaço de tempo muito curto, né, 3 décadas que se diga, a gente já vai ter, então, a população urbana superior à rural, em 56%. E em 2010, a gente já estava aí com 84%, né? Então, pessoal, nós podemos observar, por isso, a importância e a atualidade do direito urbanístico no Brasil, né? Porque a gente tem uma Constituição Federal que trata de uma política urbana, porque o direito urbanístico está cada vez mais na crista da onda, porque não somente a Unileão, né, mas outros cursos de direito vêm se preocupando em abraçar nas suas matrizes curriculares esses conhecimentos do direito urbanístico, do direito digital, do direito financeiro, porque o direito, em tese, ele é para ser produto e reflexo da vida social, né? O direito, ele se propõe à solução dos problemas dessa sociedade. E aí, se a nossa sociedade é majoritariamente urbana, se a maioria das pessoas vive no espaço das cidades, é claro que nós precisamos dar ênfase a um ramo do direito que se dedique a buscar qualidade de vida na cidade. Então, o crescimento da importância do direito urbanístico nas últimas décadas é diretamente proporcional ao agravamento dos problemas urbanos em praticamente todas as cidades brasileiras. Atualmente, né, a gente vai ter nas regiões Norte e Nordeste taxas de urbanização menores do que as do Sul e do Sudeste, mas mesmo assim é uma realidade de urbanização, 73%, né, aproximadamente, das pessoas da região Norte e Nordeste vivem no espaço das cidades, e as projeções da ONU, elas estão apontando
que no ano de 2050, né, daqui a 29 anos, a população urbana brasileira, ela deve chegar a 93,6% de pessoas vivendo em cidades, né? É muita gente, 237 milhões de pessoas, né, aproximadamente, que se diga. Então, se a gente não garante qualidade de vida na cidade para as pessoas, a gente nunca vai efetivar o danado do princípio da dignidade da pessoa humana, do meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? Até porque quando a gente está falando de cidade, a gente está falando do meio ambiente artificial. Então, a gente está falando do artigo 225, né? De um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as atuais e para as futuras gerações. Então, nossa disciplina é uma disciplina urgente e emergente, né? Nessa realidade dos estudos, né? Jurídicos. E um diferencial, né, para a formação dos juristas, porque como muitas matrizes curriculares, né, elas não acompanham esse processo de atualização do direito, a gente continua ali com a matriz curricular que é idêntica à dos anos 80, a gente não consegue formar profissionais atualizados, então não é nosso caso. Estamos debatendo um assunto que muitas vezes não compõem as matrizes curriculares de outros cursos de direito, porque temos uma matriz atualizada às perspectivas, né, contemporâneas que tocam aí a realidade jurídica. E aí, para falar sobre esse fenômeno, né, da urbanização no Brasil, eu queria destacar aqui para vocês duas importantes características, né, do nosso processo de urbanização. Né? Nós já falamos sobre uma, que é o fato da urbanização no Brasil ser recentíssima, muito, muito, muito recente, algo que vai iniciar nos anos 30 do século XX e se consolidar nos anos 50 do século XX. E outras duas características desse urbanismo, ou melhor dizendo, dessa urbanização, é que o surgimento, né, o aumento populacional, a quantidade maior de pessoas vivendo no ambiente da cidade, só vai acontecer no século XX, urbanização. Mas o surgimento das cidades, que é um fenômeno diferente da urbanização, é uma realidade colonial. Então, a gente não deve, né, confundir isso. Cidades no Brasil existem desde o período colonial, né? Se a gente pensar na Bahia, no Rio de Janeiro, eu estou falando de cidades coloniais, falando, né, de Recife, estou falando de uma cidade colonial. Agora, a urbanização é que é algo somente do século XX. Beleza. E como se dá o surgimento dessas cidades no contexto brasileiro, né? Para que a gente, antes da gente falar de urbanização, vamos falar primeiro sobre o processo de surgimento das primeiras cidades. Então, no Brasil, o surgimento das primeiras cidades, elas não está ligado, né, à ideia ali de uma aglomeração, né, de caráter urbano, meio ambiente artificial, que as pessoas foram construindo para atender aos seus interesses, né, a sua lógica cultural, de forma alguma. As primeiras cidades brasileiras, elas nascem com uma lógica de priorização do exterior. As primeiras cidades brasileiras, elas surgem ali como uma necessidade da nossa metrópole, né? Então, a gente já nasce com o espaço de cidades que não estão olhando para a necessidade interna, né, da sua própria população, mas sim para atender ao externo, ao colonizador. Isso traz para nós uma terceira característica, que é o fato de que a maioria, né, das nossas cidades mais antigas, as cidades coloniais, elas são, em sua maioria, litorâneas, justamente por conta dessa lógica de quem passou por um processo de colonização, de exploração. Então, a gente está vendo ali aquelas cidades, né, as maiores cidades, ou então, as cidades que surgem nesse contexto, estão próximas ao litoral, justamente porque é pelo litoral que nós vamos escoar, né, as riquezas que a gente consegue retirar dessa colônia para levar para a metrópole. Assim, gente, embora a gente não esteja falando aqui de urbanização, a gente está falando apenas sobre o surgimento das cidades, né? Nós temos essa... Espera aí que eu saí aqui do slide. Saiu para vocês também?
apertei sem querer. Foi, estou vendo aqui que saiu. Deixa eu colocar de volta. Peraí, mas acho que não está mostrando certo, né? Vamos ver se a gente está no mesmo. É esse aqui. A formação, então, desses primeiros núcleos urbanos, a gente não está falando de urbanização, mas sim do surgimento das primeiras cidades, ela não resulta, né, da ação de uma liderança local, né, bem voltada para a vontade popular. Não, ela vai obedecer a essa tendência, né, de que as cidades estão ali no litoral, porque são voltadas para a exploração, né, para exportação. As exceções a essa regra são as cidades do Nordeste, né, voltadas ali para a produção de cana-de-açúcar, e as de Minas Gerais, Goiás, que foram marcadas pela mineração. Mas as demais estavam ali realmente nessa área litorânea, o que até hoje impacta, né? Podem perceber que durante muito tempo, né, dentro da nossa história, havia essa lógica de que na capital é que há o lugar do desenvolvimento, né? O interior, ele não oferece o mesmo grau de qualidade de vida, etc. E veja como essa lógica, ela vem sendo transformada nas últimas décadas, quando justamente, tanto pela possibilidade, né, do crescimento econômico que aconteceu ao longo do início ali dos anos 2000, proporcionada pela estabilidade, né, que o Plano Real nos promoveu, da gente ter ali uma possibilidade de um crescimento econômico razoável nas pequenas cidades e de uma péssima qualidade de vida nos grandes centros urbanos, de modo que hoje a gente vê muitas vezes a migração em sentido contrário, né, das grandes capitais para cidades de menor porte, e até mesmo de pessoas pensando aí na volta ao campo. Então, a gente precisa entender esse imaginário, né, de por que essa ideia de que a cidade litorânea, né, a maioria das capitais, às vezes, estarem nesses espaços. Então, isso tem uma relação histórica com o processo, a nossa colonização de exploração. Mas aí, falando sobre... Deixa eu ver se alguém colocou alguma coisa no chat. Não. Mas aí, falando sobre o processo de urbanização propriamente dito, né, porque antes disso eu estava falando sobre surgimento das cidades no Brasil, mas falando sobre urbanização, aí a gente realmente só vai ter esse fenômeno do aumento da população no ambiente urbano, né, em relação ao campo, a partir dos anos 30 do século 20, né, eu trouxe aí para vocês uma citação da Hermínia Maricato, e eu recomendo muitíssimo, né, a leitura de tudo que vocês tiverem acesso, né, aqueles que tenham interesse por essa área do direito urbanístico, do urbanismo, ela é uma das grandes referências, né, no nosso país sobre essa questão. E aí a Maricato coloca isso, né, que a partir dos anos 30 do século 20, né, no governo populista do Vargas, que vai trazer ali a regulamentação básica do trabalho urbano, que não se estendia ao campo, né? A partir daquele início de incentivo ao processo de industrialização, de construção de uma infraestrutura industrial, começa-se a criar esse imaginário, né, que em alguma medida até hoje permeia a sociedade brasileira, de que a cidade é o espaço do progresso, a cidade é o espaço do desenvolvimento, e o campo não proporciona, né, essa realidade. Então, esse é um imaginário, né, fruto dessas representações que foram criadas ao longo, né, dos anos 30 do século 20 e seguidos, e que a gente precisa observar com muita calma nesse momento, né, da história, século 21, ano de 2021, porque não é um imaginário que se aplica a depender de qual realidade de campo, né, que eu estou tratando. Então, nesse sentido, ao longo dos anos 30, se começou a vender essa ideia, né, das cidades no Brasil como um espaço para o progresso, né, como um ganho, um avanço, um acesso a melhores condições de trabalho, por força da existência, né, desses direitos básicos consolidados, regulamentados, melhores salários, acesso à educação formal, acesso a postos de saúde, e isso atraiu as pessoas, começou a atrair as pessoas, né, e de forma realmente, assim, avassaladora, especialmente a partir dos anos 50 do século XX, né,
com a proposta lá do Kubitschek, de que a gente crescesse 50 anos em 5, e onde a gente vai ter ali um grande incentivo realmente à atividade industrial, à produção de eletrodomésticos, né, naquele modelo fordista, que incentivava e que precisava de mão de obra, né, para que esse processo, de fato, ele se consolidasse. O fato é que nós não conseguimos crescer os tais 50 anos em 5, né? E o que a gente cresceu, nós não conseguimos também transformar em desenvolvimento. Então, o resultado a longo, né, a médio e longo prazo, dessa vinda acelerada das pessoas do campo para a cidade, sem que a cidade estivesse preparada para recepcioná-los, né, sem que a cidade estivesse equipada, né, com todo esse aparelhamento do Estado que havia sido prometido, né, a esses sujeitos, a médio e longo prazo, o resultado é o surgimento, então, das nossas periferias, né, é o processo de periferização da realidade urbana brasileira. E aí, minha gente, tem uma pergunta aqui para vocês. A periferia, né, ela compõe o espaço urbano? Ou a periferia, ela não faz parte do espaço urbano, né? É possível falar que um espaço, né, ele é ao mesmo tempo urbanizado e periférico? O que é que vocês acham? Certo. Alguém acha que não? Professora, eu acho que não, porque como o centro urbano está ligado a ter isso que a senhora falou, de acesso a tudo, a periferia seria só algo escondido do grande centro urbano, que é onde a vida se movimenta. Então, acredito que não seja. Massa, Viviane. É por aí, viu, gente? É na linha da Viviane que nós vamos. Os urbanistas, e aí não sou eu, né? Quem me dera. Os urbanistas, eles consideram a periferia não como um espaço urbano, não é urbanizado. Porque para ser urbanizado, eu preciso de presença do Estado. Presença do Estado significa sistema de coleta de lixo regular, saneamento básico, educação e saúde públicas, asfaltamento, calçamento, energia elétrica, sistema de abastecimento de água, esgoto. Então, segurança pública. Então, se vai me faltando a presença do Estado, eu não tenho, então, esse espaço não é urbanizado, me falta o aparelhamento. Mas ele também não é rural, porque a gente aprendeu isso em direito ambiental, né? O meio ambiente natural é aquele, né, que está ali a própria natureza. E esse espaço de periferia, ele é artificial, ele é fruto de construção humana. E aí Viviane traz aqui, parece um estado paralelo, exatamente. Então, o que é a periferia? É uma anomalia do processo de urbanização. Uma anomalia que precisaria ser corrigida o quanto antes, né? Para que a gente pudesse, de fato, ter a possibilidade de desenvolvimento urbano no nosso país. É por isso que a gente precisa investir, incentivar, né? De repente, daqui vão sair futuros gestores públicos, chefes do executivo, membros do legislativo, e aí é importante demais que a gente pense sobre isso. Nós precisamos pensar em políticas urbanas não para se destinar a qualificar o que já é qualificado. Por que a gente concentra naqueles bairros de classe média alta, toda a infraestrutura, né, preciosa, maravilhosa do Estado, enquanto que outros bairros, eles parecem que ficam muito mais carentes, né? Então, a gente, dentro de uma política urbana, nessa realidade que o Brasil enfrenta, ainda de existência das periferias, nós precisamos urgentemente
qualificar o que ainda não está qualificado, resolver primeiro essa anomalia. Porque para que a gente chegue à urbanificação, ou seja, a sadia qualidade de vida, a dignidade da pessoa humana, o cumprimento da função socioambiental da propriedade, a gente precisa que o ambiente seja, no mínimo, urbanizado. É da urbanização que eu passo para a urbanificação. Então, se ainda não é sequer urbano, eu estou bem distante de atingir essa minha finalidade maior aí de urbanificar os espaços. Então, a nossa ideia seria qualificar, garantir essa presença estatal qualificada, especialmente naqueles espaços que são menos favorecidos, menos propícios à garantia da dignidade da pessoa humana. Então, no Brasil, a nossa realidade histórica, ela acaba, então, dando condição para que surjam esses espaços de periferia, né? Estou trazendo aqui duas citações, né, desses autores, Mota e Ajara. Eles ressaltam que entre os anos 80 e 90, a gente teve ali um crescimento muito acelerado dos grandes centros urbanos e também dos pequenos e médios, mas a oferta de trabalho, de serviços, ela não foi na mesma proporção, né? E aí essas pessoas migravam, como até hoje ainda migram, né? De cidades de menor porte para as de grande porte, e é assim que muito da história das principais favelas, né, que é como nós chamamos a periferia, né, no sentido comum do nosso país, elas acabam tendo ali uma explicação, né, para a sua existência. É por isso que quem quer falar sobre tráfico de drogas no Brasil, facções, criminalidade urbana, não pode se furtar da leitura de autores que, embora não sejam do direito penal, da criminologia, né, mas trazem essa discussão sociológica, histórica necessária para que a gente possa entender a razão de existência desses espaços, né, especialmente pensando em estratégias, né, que o Estado deverá tomar para qualificar esses espaços, transformá-los em espaços urbanos, garantir, então, condições mínimas, né, de salubridade, de estética, de sociabilidade para os sujeitos que ali habitam, né? Para completar ainda essa lógica aqui, né, essa matemática que a gente está tentando fazer, dessa explicação da urbanização no Brasil a partir de um viés histórico, nós ainda precisamos lembrar que nós fomos um país escravocrata até quase o final do século XIX, né? 1888. Então, é muito tempo de escravidão, e precisamos lembrar que esses ex-escravizados, né, esses sujeitos humanos que foram feitos de escravos, ao passarem a condição de homens livres, ao adquirirem o status de sujeitos humanos, né, ao saírem da condição de coisa, eles não encontram uma política pública estatal voltada para a sua inserção na sociedade. Muito pelo contrário, né? É uma sociedade que está bastante preocupada com o embranquecimento da população, é uma sociedade que está bastante influenciada, né, por aquelas teorias que consideravam, né, que o sujeito negro tinha ali talvez uma tendência para o crime, para a preguiça, para a indolência, e a preocupação foi em sentido contrário, né, não em inserir esses sujeitos em postos de trabalho, em planejamento habitacional, né, até então morava na casa do senhor, agora eu vou para onde, vou fazer o quê, né, que habilidades eu tive condição de desenvolver durante esse período enquanto um sujeito escravizado. É claro que não houve condição para isso, e a gente carece dessa política, né? Na verdade, a gente exporta mão de obra branca para ocupar, então, boa parte desses postos de trabalho no país. Então, essa traz uma outra explicação, né, que se soma a essa anterior que a gente vinha refletindo sobre a existência desses espaços periféricos, né? Então, essa população negra, ela não vai encontrar espaço no centro
desses ambientes urbanos, já desde o final do século XIX, e ela começa a ocupar esses espaços que estão ali à margem dos centros urbanos, eram nos centros urbanos dessas cidades, naquele momento, em que se concentrava a maior parte do aparelhamento do Estado, né, as melhores condições. Então, vão começar a se organizar à margem, sem uma política sendo planejada para solucionar a questão. Então, é como se a gente tivesse ali, desde o final do século XIX, uma ferida aberta, e a gente passou o século XX inteiro sem tratar dessa ferida, né? Por isso que a gente chega aqui ao século XXI com uma situação de profunda infecção, né? As cidades estão purulentas. E o que é esse purulento, né, que eu estou colocando aqui? É o grau de violência a que nós estamos submetidos, de moradias inadequadas que não garantem a proteção da vida, da integridade das pessoas, é a ausência de postos de trabalho para todos, é a falta de condição de sustento do trabalhador e da sua família. Então, é um problema com profundas raízes históricas. A gente costuma... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Não. A gente costuma colocar, né, que existem aí 4 fases para esse urbanismo, né, para as propostas de urbanismo no Brasil, sendo a primeira delas ainda em 1875, né, no século XIX, esse processo de embelezamento, muito influenciado pelo urbanismo estético europeu, né, a ideia de que a beleza, a gente se aproximar daquelas fachadas, né, de tradição neoclássica que a gente via lá nos prédios da Europa, isso vai se dar ali até a chegada do Getúlio Vargas ao poder. Do período getulista até o início do período da ditadura militar, a gente tem aquela ideia de planos de conjunto, conjuntos habitacionais, né? A gente não tem ainda uma política urbana consolidada, mas a gente vai ter ali alguns planos, né, estatais voltados para a tentativa de, nesse momento aí, em que se inicia o processo de urbanização, de já tentar, já se observava o surgimento desse problema, das cidades não conseguirem abarcar, das cidades não conseguirem prover todos aqueles que chegavam, né, diariamente em busca de melhores oportunidades. E a falha desses planos de conjunto, né, desses conjuntos habitacionais, é que eles estavam localizados lá na periferia, né, lá distante do centro urbano. Então, normalmente a gente não tinha ali um serviço adequado de transporte público, de acesso a postos de saúde, a educação formal. Então, essas pessoas ficavam alijadas, né, segregadas, não se resolvia o problema. Por isso que em 65, né, de 65 a 71, a gente vai começar a falar sobre uma nova ideia, né, uma nova proposta política, são os planos de desenvolvimento integrado, né, que é a ideia justamente de tentar criar aqueles bairros operários, né, tá aqui o conjunto habitacional, essas moradias populares já próximas do ambiente da indústria, da fábrica, num sentido integrador e não de segregar esse sujeito, né, ele obviamente não estará nesses espaços melhor qualificados, né, das áreas urbanas, mas ele pelo menos já está ali próximo do seu ambiente de trabalho. E os planos sem mapas, né, que vão existir de 71 a 92, muito voltados justamente para a existência da ideia da cidade como uma teia, né, ela tem que estar toda integrada, ela não é para estar dividida assim em aqui são os operários, aqui não, a gente pensar numa perfeita integração, né, desse espaço urbano. E aí a gente observa que em cada uma dessas fases, seja desde 1875, com os planos de embelezamento, seja nessa última fase, né, aí que vai até 92, dessa ideia de que a cidade é para todos, a cidade é de todos, em todas essas fases, a gente pode observar a influência do urbanismo europeu, né? O urbanismo estético, o urbanismo sanitarista, o urbanismo social, por isso que a gente falou um pouco sobre eles, né? Por exemplo, quando a gente dá uma olhada aqui para essa preocupação, né, com o embelezamento dos prédios, com a criação de parques, né, que muitas das nossas cidades
refletem, né? A gente observa ali traços da influência do urbanismo estético, né? Quando a gente observa crises, como, por exemplo, a que foi provocada na época da revolta da vacina, né, vacinar a população, evitar epidemias, a gente observa ali muitas questões, né, dessa visão sanitarista, né, do urbanismo, que está muito voltado para a busca por salubridade, né, por garantia da limpeza. Então, a gente vai observar que há uma influência dessas fases, né, do urbanismo europeu, dessas compreensões de urbanismo europeu, mas que nenhuma delas chega a tal ponto de consolidar-se, né, de ser de fato posta em prática para a solução dos nossos problemas. Falta continuidade, falta investimento, falta vontade política, e isso acaba prejudicando, então, a gente vai acumulando, é como se a gente fosse acumulando a dívida, né, a gente não quita completamente, fica sempre ali algum resquício e o problema só vai aumentando e se juntando aos novos que surgem. Deixa eu ver se alguém colocou alguma coisa aqui no chat. Opa, detalhe o quanto esse idealismo é maléfico também para marginalizar e tentar apagar esses grupos. Exatamente, é por isso que a Hermínia Maricato, Giovanni, coloca sempre essa percepção de que a cidade, ela é um organismo vivo e dinâmico, né? E que a cidade, ela é o espaço da contraposição, é o espaço do debate, da oposição, até porque democracia, em tese, significa isso. E muitas vezes, né, o interesse dos donos do capital é justamente de tornar invisíveis determinado grupo, determinados sujeitos, né? Mas no ambiente urbano, por isso a importância, né, dos movimentos sociais, da extensão universitária, de tudo aquilo que lança luz para aqueles grupos e para aqueles sujeitos que são propositalmente, né, esquecidos ou invisibilizados, justamente para que não se chegue, né, a uma concepção de políticas públicas que os abarque, né? E na concepção de cidade neoliberal em que a gente está inserido, né, em que a cidadania está diretamente ligada à capacidade de consumo, aquele que não consome, aquele que não tem renda, aquele que não faz ele não tem importância no ambiente dessa cidade, prejudica mais ainda, né, essa questão. Então, assim, pensar direito urbanístico, se dedicar ao estudo do urbanismo, não é uma tarefa simples, né? Ela envolve aí toda essa complexidade de questões. Por isso que talvez algumas pessoas ou se frustrem e não gostem tanto da temática, porque envolve muita história, muita sociologia, muita ciência política, ou então veem os problemas muito grandes e querem soluções imediatas. E aí se frustram também porque não tem como resolver de forma imediata um problema que se arrasta há alguns séculos, né? Você coloca, ainda hoje nós vemos os governos de certas cidades desenvolvendo políticas públicas de retirada de moradores de rua para não comprometer a beleza de certos locais. É uma realidade que se percebe no pouco. Isso foi uma vivência, né, Giovanni? Aqui, a gente não precisa nem ir tão longe. Quando a gente teve a apresentação, né, do Roberto Carlos em uma Expocrato, no Crato, a preocupação de que não fosse avistada, né, a favela que fica nas proximidades do prédio. Quando a gente teve as visitas do Papa, né, do João Paulo II, a preocupação, especialmente a dos anos 80, né, de que não fossem visualizados, né, ali os mendicantes, a preocupação em tapar, literalmente, né, criar um cenário para que as favelas não ficassem ali em situação de visibilidade. Então, de fato, não é uma questão atual. E você falou isso, eu lembrei. Eu acho que eu até comentei com vocês semana passada. A questão lá do Dória, né? E a proposta que ele teve de retirar dos moradores de rua os seus colchões, né, enfim, os seus poucos pertences, com a justificativa de que assim a gente conseguiria retirar as pessoas da rua. São tantas notícias nesse sentido
Eu vou copiar só algumas aqui para vocês, né? Durante a pandemia, a declaração de que não deveria se doar marmitas para moradores de rua, porque senão aí é que eles iam gostar mesmo, aí é que eles não iam sair mais da rua, né? Iam ficar mal acostumados, ganhando comida. Então, assim, foram tantas situações que demonstram, né, o desconhecimento desse processo histórico, né? A história de lançar jatos de água, né, nos moradores de rua para garantir a sua limpeza, a sua higiene. Então, veja como é um tratamento que animaliza, né, que distrata esse sujeito. Então, se vocês fizerem uma rápida pesquisa no Google, vocês vão se deparar com todas essas ações, né, de alguém que está ali na chefia do executivo de uma grande cidade e que se comporta dessa forma, né? E que a gente está trazendo aqui como exemplo só pelo gigantismo, né, da representação dessa cidade, do poder econômico que ela tem no país, mas não significa que não são medidas pensadas também em cidades de menor porte. A história política do país mostra que encarar esses problemas só é bom quando convém. As consequências da omissão ajudam no efeito manada. Isso, né? E aí entram muitas questões, a ausência da participação popular, o quão a cidadania no Brasil ela é um conceito muito abstrato, né? E profundamente prejudicado pela própria herança escravocrata, né? Da nossa formação. E aí as leituras de Darcy Ribeiro, né, de Sérgio Buarque de Holanda, de Boaventura de Souza Santos, são do Darcy Ribeiro, né, são fundamentais para quem quer aprofundar, para quem quer, de fato, né, pensar em soluções complexas, porque o problema vai ser complexo, certamente, por mais que a gente tente seguir à risca o Estatuto da Cidade, né, a gente vai sair dessa discussão mais teorética na volta desse feriado, né, e vai começar a lidar realmente com as normas legais, mas saibam disso, né, por mais que haja uma boa vontade, um esforço em tentar aplicar esses instrumentos legais, eles vão permanecer ineficazes, eles vão permanecer ineficientes, enquanto todas essas questões de ordem histórica, sociológica, não forem pensadas. Muito bem. Deixa eu ligar aqui meu computador, senão eu vou sumir para vocês. Pronto. E aí um marco histórico bem relevante para a nossa discussão de urbanismo no Brasil, né? Então, como a gente vê ali, a partir dos anos 30, a cidade começa a ser trazida pelo poder público, né? Como um espaço para o desenvolvimento, para o crescimento, para o progresso, para a modernidade. A população compra essa ideia, busca melhores condições de trabalho, tem expectativa de ter uma condição melhor de vida, migra para essa cidade. A partir dos anos 50, esse processo de migração se acelera a tal nível que em menos de 3 décadas, um país que era centenariamente rural passa a ser um país urbanizado, e aí as consequências dessa desorganização, desse espaço urbano que não estava preparado, aparelhado, né, vai começar a gerar ali os primeiros problemas. Começa com o problema de moradia inadequada, surgimento das periferias, e ao longo dos anos 70 do século XX começa a se manifestar de forma mais evidente na forma da violência urbana. Então, é quando começa a incomodar os donos do capital que o problema começa a ser encarado, né, que se começa efetivamente, então, a tentar buscar soluções. O espaço da cidade no Brasil dos anos 70, 80, é o espaço do analfabetismo, é o espaço da morte materno-infantil, né, os índices de mortalidade materno-infantil altíssimos, é o espaço da propagação de doenças infecto-contagiosas, é o espaço do trabalho indigno, é o espaço da violência. Então, isso vai ficando cada vez mais evidente na medida em que a gente vai mantendo um ritmo de crescimento, a cidade continua crescendo, as pessoas
permanece no seu imaginário a ideia de que é na cidade que eu vou encontrar o progresso, e ao chegar na cidade, isso não acontece, e a gente continua, então, deixando esse monstro, né, ir crescendo. Por isso, gente, o encontro da Quintandinha, né, que vai acontecer lá em Petrópolis, essa imagem aí, a fachada, Quintandinha é esse hotel, né, que reuniu intelectuais, né, que reuniu urbanistas ali do século XX, brasileiros, né, é extremamente importante, porque se vai pensar em ações, se vai começar a pleitear, né, a necessidade de uma reforma urbana, de uma política urbana, que o Estado se encarregue por essa qualidade da vida urbana, ou seja, se começa a pleitear essa ideia do urbanismo como uma função pública, que o direito urbanístico vai consolidar isso como princípio, né? E aí, dentro dessa perspectiva, então, do encontro da Quintandinha, a gente vai ter uma continuidade de ações, né, pensadas de cobrança para o Estado. Nos anos 60 ainda, nos anos 70 ainda, eu não lembro se é a campanha da Fraternidade de 1978 ou se é a de 75, mas nesse contexto, dentro da ditadura militar, a gente teve uma influência histórica importante. A Igreja Católica Apostólica Romana, que era uma instituição até hoje, né, mas à época ainda de maior prestígio, influência social, né, ela começa a denunciar, tanto que escolhe para tema da campanha da fraternidade, a ideia da reforma urbana, né, denunciando as situações de miserabilidade, né, dos sujeitos que estão nos espaços urbanos invisibilizados. Isso começa a aparecer. E aí alguém pode dizer assim, nossa, Francisco, em plena ditadura militar, e as pessoas tiveram condição de fazer movimentos, né, passeatas, campanha da fraternidade com um tema assim voltado para o social? Sim, porque eram justamente pessoas que, inclusive, apoiavam, né, esse regime, ou que criaram base ideológica para a existência dele, né, de que essa classe média e classe média alta, que inicialmente começa a se incomodar com o agravamento desses problemas urbanísticos, né? Desses problemas de ordem urbana, desses problemas decorrentes de uma má urbanização, má porque não foi planejada e cuidada pelo poder público. Então, não é à toa que a Constituição Federal de 88 é a primeira do país, né, a tratar sobre reforma urbana. É a primeira do país a garantir uma política urbana. Nunca na história desse país a gente tinha tido uma Constituição que trouxesse essa expressão, direito urbanístico, né? Por que isso? Então, em 88, como resultado de toda essa efervescência, de todos esses movimentos sociais que vão se tornar cada vez mais frequentes, especialmente ao longo dos anos 70, a Constituinte, ela vai ser atingida ali por essas pessoas, por esses movimentos, e se consegue, então, consagrar no texto de 88 essa realidade do urbanismo como uma função pública e do direito urbanístico como um ramo autônomo do direito, já que até então a gente estudava essas questões no âmbito jurídico, né, ligadas à urbanização, ou através do direito ambiental, ou através do direito administrativo. Então, em 88, a euforia, né, dessa retomada democrática, dessa Constituição cidadã, fez com que esses movimentos que foram ganhando corpo, né, e que inclusive deram condição para que a gente, em 88, tivesse esse urbanismo como função pública na Constituição, se arrefecesse. Né? Acho que as pessoas ficaram muito iludidas de que agora é um direito constitucionalmente assegurado, e ao longo dos anos 90, as discussões, a militância de boa parte dos movimentos sociais se deu em outras esferas, né? Feminismo, condições de trabalho, etc. e tal. E essas discussões do urbano ficou quase que ali invisibilizada, de tal forma que só no final dos anos 90 é que a gente vai ter novamente, né, um agravamento dessa qualidade de vida nas cidades. Então, mais uma vez, um novo
pico de violência urbana, né, de situações degradantes de moradia. Então, também não é à toa, não é por coincidência, que em 2001, finalmente, a gente regulamenta essa política que está ali na Constituição de 88. A Constituição de 88, ela trouxe simplesmente 2 artigos, né? A gente fala sobre política urbana. A política urbana, constitucionalmente, ela tem 2 artigos. Ela garante a dignidade do sujeito humano, a função socioambiental da propriedade, a desapropriação e só. Mas como a gente vai fazer isso, né? Quais são os instrumentos, os princípios, as diretrizes? A gente só vai passar a ter isso em 2001, com o Estatuto das Cidades. Então, no início dos anos de 2001, nós vamos ali, né, vivenciar, então, uma nova onda de busca por efetivação dessa qualidade de vida nas cidades, né? No início dos anos 2000, no governo Lula, a gente vai ter a criação do Ministério das Cidades, né? A gente vai ter programas sendo pensados ali para a melhoria da qualidade de vida urbana, para a garantia de moradias populares, a gente vai ter ali o auge dos programas do Minha Casa Minha Vida, e chegamos ao momento contemporâneo. Então, o Estatuto da Cidade, que, em tese, deve regulamentar esse acesso, né, ao chão urbano, né, à propriedade urbana, que te traz dignidade, é uma realidade que tem apenas 20 anos. Então, a gente está tratando de uma legislação muito recente, né, e a gente está tratando também de um problema que foi sendo ignorado há muitas décadas e que não à toa, né, chega até nós com esse grau, né, de profundidade. E agora é a nossa geração, né? Será que vai ser mais uma que vai passar pano, né, para usar a expressão da moda, fingir que não estamos vendo, ou seremos aquela, né, que estará à frente para essa luta, para a construção de cidades sustentáveis, né, para que a futura geração goze de uma qualidade de vida melhor do que a nossa. Né? Então, essa é a proposta do direito urbanístico. E aí não é porque eu estudo sustentabilidade não, viu, gente? Só recapitulando. Artigo 1º, inciso 1. Primeira coisa que você vai ler no Estatuto da Cidade. A busca, a meta é a garantia de cidades sustentáveis. Então, é isso que nos motiva. É essa a finalidade do direito urbanístico. Então, o que é o direito urbanístico? É um ramo do direito público, né? Quando a gente fala sobre direito urbanístico, a gente está falando sobre um ramo do direito público, que vai reunir ali um conjunto de princípios, um conjunto de leis, um conjunto de doutrinas que servem para tornar os espaços habitáveis, no seu conjunto cidade-campo. Né? E aí, quando a gente fala sobre tornar habitável, a gente está falando sobre essa história de habitabilidade, né? Que a moradia seja digna, que o sujeito tenha condição consigo, com a sua família, de ter as suas potencialidades desenvolvidas. Tranquilo, pessoal? Comentários, reflexões? Vocês estão aí? Obrigada, Bárbara. Ótimo. Pessoal, seguimos ou eu faço frequência? Estão aí, fora Bárbara e Viviane. Muito bem. Então, a gente vai falar rapidinho aqui, só algumas coisinhas, gente, e aí a gente segue para a frequência, só para eu não perder aqui a oportunidade. Em 30 minutos a gente não consegue encerrar o conteúdo de princípios que eu queria iniciar, mas a gente pelo menos consegue falar sobre algumas questões interessantes. Eu vou colocar aqui para vocês esse vídeo,
tá bom? Para a gente ver rapidinho. E ele ilustra muito essa questão da periferização no Brasil. Eu acho que ele faz uma síntese importante para essa nossa aula de hoje, tá bom? Então, é rapidinho, a gente vê aqui agora. Agora você não precisa mais escolher. Isso é um absurdo. Visualizam e ouvem bem? Apresenta. As transformações urbanas demoram, mas acontecem e acontecem o tempo inteiro. A cidade é um organismo muito vivo, muito dinâmico nas suas contradições, nas suas disputas pelos melhores lugares e maiores valorizações, né? De maneira que o tempo todo a cidade se modifica. As cidades crescem aqui no Brasil de uma forma muito característica em toda a América Latina, que elas crescem geralmente de forma horizontal. Elas crescem em área e em população. As cidades vão crescendo de acordo com a direção, né, das frentes imobiliárias, as novas frentes imobiliárias, por exemplo, o Rio de Janeiro, na direção de Copacabana, depois Leblon, depois Barra da Tijuca. Então, assim vão as frentes imobiliárias. Mas há esse processo em que a pobreza vai para a periferia, estende a cidade. É um modelo de crescimento muito caro, porque ele estica, estende as redes de água, esgoto, drenagem, energia, pavimentação. Então, nós podemos chamar de uma ocupação extensiva, não é? Espalhada pelo território e rarefeita de população, como uma cidade cara, e, ao contrário, uma cidade mais compacta, né? De uso mais intensivo, tende a ter serviços públicos mais baratos e de maneira mais racional. Na cidade compacta, você tem o que nós chamamos de mix de uso. Então, você mora num apartamento, a padaria pode ser no térreo, o chaveiro pode ser no térreo, a escola é próxima. Você tem a possibilidade, enfim, de fazer menos viagens que pesam sobre a poluição do ar, o aquecimento global. O interessante é ter cidades compactas que sejam intermediadas por parques, áreas verdes, etc. Acho que pelo próprio horizonte dos próximos 50 anos, as nossas cidades continuarão crescendo. Ela pode se desenvolver em número de habitantes e em área construída e pode se desenvolver de uma forma perversa. Belém está se expandindo e as áreas periféricas de Belém estão sendo mais valorizadas num processo de urbanização com exclusão. Aqui nós temos o exemplo do Portal da Amazônia, que é um projeto que está aterrando uma parte da orla. Para fazer essa obra foi necessário tirar centenas de famílias que já moram há 30, 40, 50 anos nessas áreas, né? Moram em palafitas, moram em casas de madeira, em casas precárias. Essas famílias foram retiradas e agora a orla está se valorizando, né? E há interesse, então, do mercado, já há interesse de empresas querendo instalar hotéis, porque é uma área que fica de frente para esse belíssimo rio chamado Rio Guamá. A cidade neoliberal é a cidade do mercado. É a cidade onde o mercado se impõe sobre toda e qualquer outra valor, sentido, significado, porque está baseado no pressuposto de que o mercado, funcionando por si só, as livres forças do mercado ordenam de melhor maneira o espaço urbano. O que nós sabemos é que a forma pela qual o mercado ordena o espaço urbano é segregando e aprofundando as desigualdades. Uma das características mais perversas da expansão urbana brasileira é de que não tem lugar para todo mundo. Os pobres, por exemplo, são destinados à periferia, às periferias metropolitanas, às piores áreas, às piores localizações, às áreas mais desvalorizadas, as áreas ambientalmente mais sensíveis, encostas,
tocos de morro. É a falta de opção de alternativas formais que são oferecidas à população de baixa renda. E o que são alternativas formais? São as casas que tem a luz elétrica, tem um serviço de água, tem a saneamento, assim por diante. Esse conjunto, esse habitat que a gente está falando aí, ele não é acessível, não há suficiente oferta a preços acessíveis desse bem para a população compatível com a renda que é da população. Então, há muitos, na ausência de uma oferta a preços acessíveis, as pessoas ocupam o que é possível, dão um jeito. Em 2010, foi feito um diagnóstico sobre as ocupações precárias em Belém do Pará. Só o bairro do Bengui tem 16 ocupações precárias. Em Belém, nós temos que ter mais de 100 ocupações precárias. Então, esse processo de precarização da moradia, é um processo que não é novo, mas cada vez mais que o processo de urbanização chega de forma injusta, vai expulsando o pobre cada vez mais para a periferia, para áreas não urbanizadas, sem saneamento. Eu já estava tendo problema onde eu morava. Então, isso daqui era uma maneira, a casa que eu moro não é minha. Então eu tenho que procurar um lugar para mim morar. Então surgiu essa invasão e eu me meti aqui, né? Na invasão, eu digo, aí, se não sair, eu vou garantir minha moradia. Era muito ruim, muito difícil. Você morando, dormindo debaixo de lona, quartinho de madeira, aquela coisa toda. Aí que lá surgiu uma confusão, você tinha que bater, o camarada já queria te tomar aquele terreno. Os serviços públicos não atendem a população. Com a ocupação Paulo Freire e outras ocupações, veio a inchar ainda cada vez mais e faltando escola, creche, para atender as novas necessidades dessa população que chegou desde 2003. Então, desde 2003, a população aqui praticamente está abandonada. Tem horas que o pessoal fica horas e horas no ponto de ônibus, esperando um ônibus e não consegue, e quando vem aquela vulca, né, o pessoal ali dentro. O outro lado da moeda é que quando vem a urbanização, não se tem um tratamento diferenciado. O que falta realmente é uma discussão séria da política de desenvolvimento, tratando os diferentes de formas diferentes. Você tem áreas no Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, enfim, Porto Alegre, que não ficam nada a dever às melhores áreas de Nova York, Londres, Paris, etc. E outras áreas que não ficam nada a dever a áreas que você encontra em Bangladesh e em algumas cidades africanas. Obviamente que esse tecido esgarçado, do ponto de vista social, é bastante preocupante. Isso não só pode, mas tem tido consequências bastante nefastas do ponto de vista da convivência social. No fundo, é um tipo de ocupação que tem também consequências fortes do ponto de vista cultural, né? Eu entenderia que o planejamento urbano com uma face mais social deveria evitar esse tipo de situação tão radical de separação social no espaço, né? E aí a gente podia falar em dois grandes modelos de segregação, que é o modelo mais clássico, que talvez São Paulo tenha representado melhor, né? São Paulo é mais exceção do que regra, que é o da expulsão dos pobres para as periferias, né? Ao passo que em outros casos, como é o caso do Rio, como é o caso do Recife, de outras grandes metrópoles, em que você tem uma combinação de favelização das regiões centrais com formação também de um anel ou de alguns anéis periféricos. A lógica é os pobres que incomodam, os pobres estão disputando a cidade, né? Mas que você tem que acomodar, tem que manter cada um no seu lugar. Já que não pode remover todo mundo para fora da cidade mais estruturada, né, com todos os serviços, você tem então que expulsar esse que a gente chama da periferização da pobreza, e isso é uma tendência, mas também é uma resistência desses lugares. As favelas onde elas se instalaram até agora, elas brigam e vão lutar para permanecerem aí. Quando se olha para a periferia pobre, precária, ilegal,
onde as pessoas, por não ter acesso a saneamento básico, vivem permanentemente sujeitas a doenças e endemias, é uma das faces mais perversas também que nós podemos assistir, dentre outras, das nossas cidades. Isso, na verdade, significa que a cidade não está presente, né, na vida cotidiana dessas pessoas. Então, qual é o papel do poder público nesse caminho da reforma urbana? Qualificar as áreas desqualificadas e não qualificar mais as áreas já qualificadas. Eu acredito que a melhor maneira de desmontar essa segregação é fazer com que a cidade toda tenha uma qualidade urbanística básica, aquela qualidade urbanística que seja o mínimo que qualquer cidadão tem o direito de ter, com infraestrutura, com calçadas adequadas, com áreas verdes e também promover polos de desenvolvimento econômico, né, fazendo com que essa população possa ter um emprego mais próximo da sua casa e, portanto, se rompendo essa polarização centro-periferia. Os caminhos vêm justamente da conflituosidade da cidade. Ali onde a cidade resiste, ali onde as tensões urbanas crescem, ali onde as pessoas se manifestam nas mais variadas maneiras, não é apenas lutando contra uma remoção, ali onde grupos de movimentos de mulheres interpelam a cidade machista, ali onde grupos populares interpelam a cidade empreendedora privatista, ali onde grupos culturais ocupam o espaço público e muitas vezes são escorraçados porque estão onde não deveriam estar, né? Sempre esses são os grupos que questionam e produzem experiências alternativas. Discutimos muito pouco a totalidade da cidade. Nós discutimos muito esses processos, ocupa, não ocupa, né? Queremos essa obra, queremos saneamento na favela. Isso a gente pensa muito hoje territórios isolados, né? Carentes. E a grande cidade? Que grande cidade a gente quer, né? Onde as pessoas possam se encontrar, onde as pessoas possam se confrontar, porque democracia é confronto, e a cidade é o lugar do confronto, a cidade é o lugar da sobreposição de culturas, de valores, né? Então, como é que a gente garante isso, pensando, né, um ideal de cidade? Que os diferentes se confrontem e ganhem a maioria. Pessoal, gosto demais desse vídeo, assim, eu já uso há algum tempo na disciplina e realmente acho que condensa aí muitos conceitos importantes que a gente falou na aula de hoje, né? Eu acho que essa questão das cidades serem organismos vivos e dinâmicos, que a gente não pode esquecer disso, para lembrar que, portanto, as políticas públicas voltadas para o desenvolvimento urbano, elas precisam também ser vivas e serem dinâmicas, é por isso que os planos diretores dos municípios precisam ser revistos a cada 10 anos, né, porque a cada 10 anos já não é mais a mesma cidade, os problemas certamente serão outros, observar o que já foi resolvido, o que já foi superado, né, traz essa questão da cidade neoliberal, que a gente conversou um pouco, né, que restringe a ideia de cidadania, nos traz aí conceitos importantes sobre a forma como as cidades podem crescer, né, de forma horizontalizada, verticalizada, o crescimento horizontal que acaba sendo um pouco mais caro, né, porque a gente está espalhando a gente precisa que o Estado vá crescendo, né, se espalhando junto com essa população, o crescimento verticalizado, que acaba sendo mais barato, enxuga, né, a gente concentra mais gente em menor espaço de tempo, isso não quer dizer que uma forma de crescimento é melhor que a outra, é preciso que haja estratégia, né, observar os aspectos locais, culturais, observar em que medida cada uma dessas estratégias vai ser utilizada. Então, assim, se possível, revejam, né, dialoguem aí com esses autores. Cada uma dessas pessoas que fala no vídeo é grande especialista na área, né?
E aí fica também para vocês como sugestão para aprofundamento e leituras, porque só o que vocês vão encontrar na internet são textos, né, sobre urbanismo, urbanismo social, dessas pessoas aí que vocês viram nos nossos vídeos. Gente, alguma questão, alguma reflexão, algum comentário a respeito aí do vídeo? Professora, eu tenho uma pergunta rápida. Considerando a nossa cidade assim do interior, né, que apesar de não ser tão desenvolvida como uma capital, com esses grandes centros urbanos, tem seu lado periférico. Então, a gente pode classificar, por exemplo, um bairro mais afastado do centro, daqui de Juazeiro, que não esteja nessa condição assim, de saneamento e tudo mais, mas considerar um bairro periférico, mesmo não sendo tão desenvolvido se comparado a uma capital, por exemplo? Não, o que vai definir periferia dentro desse sentido do urbanismo é a ausência de presença estatal, né? Então, o fato de ser afastado do centro urbano não vai indicar a periferização. Por exemplo, aqui em Juazeiro do Norte, bem distante do centro urbano, nós temos uma das principais construções, né, condomínio de luxo, Cidades Cariris. Não é um espaço periférico, né? É um espaço apenas afastado do centro urbano. Agora, se eu for para uma realidade lá nas Pedrinhas, algum outro lugar que é não somente distante do centro urbano, mas que também carece de uma infraestrutura básica de presença estatal, aí sim eu estou diante do periférico. Tanto que eu não sei se deu tempo, né, porque são muitas informações nesse vídeo, mas até uma das pessoas que fala sobre Recife, né, coloca que o modelo de Recife é esse, né, que alterna ali periferias ao redor do centro urbano e também ilhas periféricas em meio ao centro urbano. Então, não é a questão de estar próximo ou não, mas é de nós termos ou não presença estatal garantindo qualidade de vida aos sujeitos. E essa questão de comparar, né, capital, interior, para que a gente possa perceber questão de desenvolvimento, eu sempre gosto também de indicar, Viviane e todo mundo aí, né, a leitura do Amartya Sen, né, a ideia de justiça, toda essa discussão que ele faz em torno do que é desenvolvimento, né? Desenvolvimento não é só ter acesso a shopping centers, a grandes lojas de departamento, etc, etc. O desenvolvimento, ele vai envolver alguns pilares, né? Que é cultura, promoção de lazer, educação, saúde. Então, se a gente for observar, não necessária, por exemplo, Fortaleza, se a gente compara Fortaleza ao Juazeiro do Norte, Fortaleza, de vez em quando, ocupa, né, o ranking negativo de ser uma das capitais mais violentas do Brasil. Então, a gente já fica com uma dificuldade muito grande de falar em desenvolvimento nessa capital com uma estatística como essa, né? Bairros periféricos que se comparam à realidade de países que vivem em situação de guerra. Então, essa dicotomia capital, né, cidades que são capitais e interior, para que a gente possa avaliar nível de desenvolvimento, principalmente se for de desenvolvimento sustentável, a gente vai precisar usar aí os indicadores de sustentabilidade. Tem um autor que trabalha diretamente com isso, que é o José L. da Veiga, né, e que vai trazer aí indicadores de sustentabilidade nas cidades. A gente vai estudar aqui na nossa disciplina a diferença entre cidades sustentáveis e cidades inteligentes, e a gente vai ver, Viviane, que a maioria das cidades que tem algum nível de desenvolvimento, né, que já apresentam índices significativos de promoção de desenvolvimento sustentável, salvo engano, preciso até conferir o dado, porque pode ser que já tenha sido atualizado, mas no último, né, acesso que eu tive, né, a mapa de cidades sustentáveis no Brasil, que foi do ano de 2018, todas se concentravam no sul e no sudeste do país. Então, o Nordeste ainda é uma região, assim como o Norte, muito carente de cidades desenvolvidas, especialmente sob esse aspecto dos indicadores de sustentabilidade, né, que vão levar em consideração não somente as variáveis ligadas ao crescimento econômico, mas a todas essas dimensões voltadas para a educação, para a saúde, para lazer, cultura, né, gestão democrática.
Então, também é preciso ter cuidado com essa noção de que a capital, ela é boa para quem? Né? Para que a capital seja um espaço possível de promover em alguma medida conforto, acesso a bens. De que classe social você vai precisar ser? Né? Ou é algo que é mais, é menos desigual, é mais acessível? E aí, se a gente observa, aí sim a gente vai ter condição de observar se há ou não desenvolvimento. Por isso que talvez uma cidade no interior, que talvez não goze, né, do mesmo nível de acesso a bens de consumo, tenha uma qualidade de vida, né, a partir de indicadores de sustentabilidade superior ao de uma capital. Não à toa, né, aquele êxodo inverso que vem acontecendo, especialmente nos últimos 15 anos, das pessoas saindo das capitais e procurando cidades de menor porte, mas que oferecem maior conforto no que tange à qualidade de vida, menores índices de violência urbana, né, menores índices de miserabilidade, mesmo para isso precisando abrir mão, né, do acesso a determinados confortos, né, bens de consumo, que serão mais passíveis, né, de acesso na capital. Ok. Muito bem, gente. Eu vou encerrar por aqui e deixo para vocês a gravação até amanhã, tá bom? O pessoal que se matriculou para vir presencialmente, né, já tem 2 semanas que eu estou dando aula aqui na Leão como se eu estivesse em casa. Então, meu povo quiser vir, viu? Estamos aqui para aguardar vocês. Então, um abraço, boa noite, bom feriado aí para vocês, até daqui a 15 dias, né, se Deus quiser.